Você lembra de quando o Bitcoin bateu seus 126 mil dólares no início de outubro? Naquele momento parecia que nada segurava a alta, o clima era positivo e o mercado estava confiante, muita gente tratava aquele patamar como o início de uma nova fase. Em poucas semanas o preço caiu mais de 30% e voltou para níveis de meses atrás. Para muitos, isso poderia ser só uma correção normal depois de um recorde, algo que acontece quando investidores realizam um lucro. Só que dessa vez o movimento foi mais forte do que a correção comum. A queda foi mais profunda, mais acelerada e veio acompanhada de fatores que não estavam só dentro do mercado cripto. E hoje eu quero te explicar o que levou o Bitcoin a cair tão rápido e por que o preço se afastou tanto das médias e como juros, liquidez global, humor do mercado e questões regulatórias se misturaram para poder derrubar esse ativo. É normal que depois de um topo histórico, muita gente venda para garantir o lucro. Isso aumenta a oferta e o preço dá uma recuada e faz parte do jogo. Mas logo depois do recorde começou a aparecer um detalhe muito importante. Analistas já enxergavam um volume grande de ordens de venda segurando o movimento. O Bitcoin até tentou continuar subindo, mas encontrou resistência e perdeu a força. E ali ficou claro que aquela queda não seria só uma correção comum. Era o primeiro sinal de que algo maior estava se formando no mercado. O segundo motivo veio pelo cenário global. O mercado entrou no modo aversão a risco e a volatilidade lá nos Estados Unidos subindo. E o indicador de medo e ganância chegou a nível de medo extremo. As bolsas de valores muito ligadas ao mercado de tecnologia começaram a cair. E quando o sentimento muda assim, investidores costumam reduzir exposição a ativos voláteis. O Bitcoin é um dos primeiros a sentir esse movimento. A política monetária também teve um papel muito importante, já que o mercado esperava cortes de juros pelo Federal Reserve ainda esse ano. Isso que já estava no preço. Só que a probabilidade de corte despencou. Eles até aconteceram nos Estados Unidos, mas em um ritmo menor do que o esperado. E também há dúvida se o ciclo continuará ou não. Ou seja, a possibilidade de juros altos por mais tempo existe. E juros altos reduzem a liquidez do mercado, com menos dinheiro circulando, ativos de risco ficam mais pressionados. E também para completar essa história, o governo americano enfrentou semanas de paralisação no cenário que é chamado de shutdown. Após falta de entendimento entre democratas e republicanos lá no Congresso, o governo teve que parar até de resolver as questões. A diferença é que enquanto outros shutdowns duravam alguns dias ou semanas, esse se estendeu por mais de 40 dias e custou cerca de 11 bilhões de dólares ao governo, segundo estimativas iniciais. Sem dados econômicos atualizados, o Fed ficou mais cauteloso e o mercado ficou mais inseguro. E com o preço começando a cair, surgiu mais um fator. Muitas posições alavancadas foram liquidadas automaticamente. E esse tipo de liquidação força a venda e derruba o preço ainda mais. Foi um efeito em cadeia. Somando, o mercado registrou um evento de 19 bilhões de dólares em redução de alavancagem, o maior dos últimos anos. E esse volume de liquidação acelerou ainda mais a queda. Quando o preço cai rápido, se afasta das médias e perde força compradora. O mercado entra em movimento breaching e isso não significa só um colapso e nem o fim de um ciclo. Só significa que o preço está em tendência de baixa no curto prazo. E mercados que sobem rápido demais geralmente corrigem com a mesma intensidade. A gente já até viu esses movimentos assim em ciclos anteriores do Bitcoin, e o padrão ele não é novo. E um detalhe importante desta vez foi a ausência dos compradores na queda. O varejo entrou menos e os investidores internacionais reduziram o ritmo. E grandes detentores venderam cerca de 800 mil Bitcoins em cerca de um mês. Sem interesse comprador, o preço cai com menos resistência e a questão regulatória também afeta o mercado. O Clarity Act, um projeto importado lá dos Estados Unidos, perdeu tração e o objetivo dele era criar uma estrutura regulatória clara para o mercado cripto. Além disso, surgiram rumores sobre as empresas que possuem grandes reservas de Bitcoin podendo ser forçadas a vender parte dos ativos. Mesmo que esses rumores não se confirmem, eles aumentam a incerteza que pesa especialmente em um mercado sensível como o cripto. Segundo os analistas, essa queda não muda o cenário no longo prazo. O movimento foi muito forte, claro, mas os fundamentos continuam ali. A oferta do Bitcoin segue limitada e o halving continua reduzindo a emissão e as instituições seguem presentes, olhando sempre para o horizonte maior. E o que derrubou o preço agora tem muito mais a ver com o ambiente macro do que algo específico relacionado ao Bitcoin. E o ambiente macro muda, sempre mudou. E o ponto central é que o Bitcoin não caiu por um único motivo. Foi uma combinação de fatores acontecendo juntos. Juros altos, menos liquidez, medo do mercado, incertezas regulatórias, vendas forçadas. E quando a gente olha tudo de uma forma combinada, a história fica mais clara. E o Bitcoin não está isolado do mundo. Ele reage a decisões de bancos centrais, a economia global e o humor dos investidores. O que vimos até agora foi exatamente isso, o mercado respondendo ao que está acontecendo ao seu redor. E se você quiser mais vídeos que explicam economia, câmbio e ativos digitais, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. E aproveita e manda esse vídeo para alguém que acha que o Bitcoin despencou por causa de uma única notícia. E claro, se inscreve aqui no canal do Brasa e a gente se vê no próximo vídeo.